Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série sobre dor orofacial. Hoje vamos falar sobre como a genética pode influenciar a forma como sentimos dor. A dor orofacial é uma experiência multifatorial, ou seja, depende de diversos elementos: genética, sexo, condições socioeconômicas e até o acesso à saúde. Na odontologia, reduzir a dor do paciente é um dos principais objetivos. Para isso, usamos anestésicos eficazes, técnicas de aplicação mais seguras e buscamos entender por que cada pessoa sente dor de maneira diferente. A dor orofacial inclui qualquer dor na região acima do pescoço, à frente das orelhas e abaixo dos olhos, como a cavidade oral. Ela não depende só da lesão. Fatores como gênero, saúde emocional, acesso a cuidados e genética também podem interferir nessa dor. Por isso, vamos recapitular alguns conceitos genéticos que vão ser usados durante o vídeo. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é como um manual de instruções do nosso corpo. Ele carrega toda a informação necessária para o funcionamento das nossas células. Esse manual é escrito em uma linguagem formada por 4 letras químicas, ATCG, que se organizam em sequências específicas para formar os genes. O gene é um pedaço do DNA que contém instruções para fazer algo no corpo, geralmente uma proteína. Essas proteínas são responsáveis por várias funções, como a cor dos olhos, o tipo de cabelo e até como o corpo funciona por dentro. Já os alelos são diferentes formas de um mesmo gene. Eles determinam as variações de uma característica, como ter olhos azuis ou castanhos. Por exemplo, o gene da cor dos olhos pode ter um alelo para olhos castanhos e outro para os olhos azuis. Agora que já refrescamos a memória, vamos ligar esses conceitos à prática clínica. Você já ouviu falar na doença dos ossos de vidro? Vamos conhecer a história de uma menina que já enfrentou mais de 220 fraturas e o que isso tem a ver com genética e dor. Ela nasceu com osteogênese imperfeita, uma doença genética rara que deixa os ossos extremamente frágeis. O simples ato de sentar pode causar fraturas em sua coluna. A osteogênese imperfeita é uma desordem genética hereditária causada por um defeito na produção do colágeno tipo 1, essencial para a estrutura dos ossos. Ela é transmitida por herança autossômica dominante e afeta 1 a cada 10.000 pessoas no Brasil. Pessoas com osteogênese imperfeita podem sentir dores intensas e frequentes, inclusive na face e na articulação temporomandibular, a chamada dor orofacial. Fraturas no crânio, microfraturas na mandíbula e compressões na coluna podem gerar desconfortos severos. Além da fragilidade óssea, alguns genes relacionados à percepção da dor podem tornar esses pacientes ainda mais sensíveis. A genética não apenas causa a doença, mas também influencia como o cérebro interpreta a dor, inclusive na região da face. Ana passa a maior parte do tempo na cama, mas sua força de vontade inspira a todos. Apesar de não haver cura, há tratamentos com medicamentos, fisioterapia e acompanhamento multiprofissional para controlar as fraturas e melhorar a qualidade de vida. Casos como o da Ana nos lembram como a dor, mesmo invisível, pode ser devastadora e como a genética está por trás de muito mais do que imaginamos. Por isso, vamos entender um pouco da genética por trás da osteogênese imperfeita. A osteogênese imperfeita é um distúrbio heterogêneo causado principalmente por mutações nos genes envolvidos na produção de colágeno tipo 1. A maioria dos casos de osteogênese imperfeita ocorrem por mutações nos genes COL1A1 e COL1A2, que estão localizados em cromossomos autossômicos, ou seja, não estão ligados ao sexo, e seguem um padrão de herança dominante. Basta uma cópia do gene mutado para a doença se manifestar. Esses 2 genes são responsáveis por codificarem as cadeias de colágeno tipo 1, que é a principal proteína estrutural encontrada nos ossos, pele, tendões e outros tecidos conjuntivos. Mais de 1.500 mutações dominantes nos genes COL1A1 e COL1A2 foram descobertas até o momento. Essas mutações causam deficiência estrutural, estrutura anormal comprometendo a resistência e a função dos tecidos, e quantitativa,
A quantidade de colágeno tipo 1 produzida é reduzida, porque a mutação impede a síntese ou leva à degradação precoce da proteína de colágeno tipo 1. Isso resulta em colágeno defeituoso ou em quantidade insuficiente. Como o colágeno é essencial para a resistência dos ossos, essa falha leva a fraturas frequentes e à fragilidade óssea. Você sabia que o dentista pode ser uma peça-chave no diagnóstico da osteogênese imperfeita? Agora vamos entender como a genética e a dor orofacial se conectam e o que o dentista pode identificar já na primeira consulta. O diagnóstico da osteogênese imperfeita geralmente acontece na infância, especialmente nos casos mais graves, quando ocorrem fraturas frequentes. Mas, nos casos leves, ela pode demorar, sendo feita apenas na fase adulta. Além das fraturas, a osteogênese imperfeita pode causar deformidades ósseas no crânio e dor orofacial. E na odontologia, o sinal mais marcante é a dentinogênese imperfeita. Dentes amarelados, esmalte frágil e fraturas dentárias são sinais de alerta. Além disso, muitos pacientes têm articulações hiperextensivas, o que pode afetar na articulação temporomandibular. Com o tempo, podem surgir complicações como a escoliose, que é uma curvatura tridimensional da coluna que afeta a postura, e até alterações na articulação temporomandibular, prejudicando a mastigação e causando mais dor orofacial. Agora, vamos para o outro extremo da dor. E se você simplesmente não sentisse dor alguma? Vamos falar sobre uma condição extremamente rara e perigosa, a insensibilidade congênita à dor, também conhecida como ICD. Para entender o impacto dessa condição, vamos conhecer a história de um paciente do sexo masculino de 7 anos. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu quando ele tinha apenas 7 meses. Seus dentes de leite começaram a nascer, algo comum em qualquer bebê. Mas um dia, seus pais encontraram uma cena assustadora. O menino havia mordido tanto a própria língua que a dilacerou. Ele quase morreu engasgado com o próprio sangue. Mais tarde, os médicos descobriram o motivo: insensibilidade total à dor, uma condição tão rara que afeta menos de 300 pessoas no mundo inteiro. Essas pessoas podem bater o dedão, cair de bicicleta ou até mesmo fazer um tratamento dentário sem anestesia e não sentem absolutamente nada. Além disso, algumas pessoas com ICD, como este menino de 7 anos, também sofrem de anidrose, que é a incapacidade de suar. Pode parecer uma vantagem, mas na prática é um grande problema. Sem suor, o corpo dele não consegue controlar a temperatura e ele vive com crises de febre. Para tentar amenizar isso, ele precisa tomar banho gelado todos os dias. Mas como ele também não sente frio, isso não o incomoda. Assim como a genética estava por trás da osteogênese imperfeita, vamos entender agora como os genes também são responsáveis pela insensibilidade à dor. A insensibilidade congênita à dor é uma condição genética rara. A pessoa já nasce sem a capacidade de sentir dor. Uma das formas mais conhecidas é a SICA, que significa insensibilidade à dor com anidrose. Mas atenção, não sentir dor não significa não se machucar, muito pelo contrário. Essas pessoas estão mais expostas a ferimentos graves, como fraturas, queimaduras, cortes, infecções e até automutilações. Os dentes, por exemplo, são uma fonte comum de lesões, principalmente na infância. O diagnóstico da insensibilidade congênita à dor é feito através de exames clínicos, neurológicos e, em alguns casos, testes genéticos. Infelizmente, ainda não existe cura. Por isso, o tratamento precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar que pode incluir dentistas, ortopedistas, psicólogos e outros profissionais. Mas o que exatamente causa essa condição? A CIPA acontece por uma mutação no gene NTRK1. Ele codifica uma proteína chamada receptor TRKA, tropomiosina quinase A, essencial para o crescimento e funcionamento dos neurônios sensoriais e simpáticos. TRKA é ativado pelo NGF, fator de crescimento neural, especialmente em situações de dor ou inflamação. Esse processo normalmente leva à ativação de neurônios sensoriais, enviando o sinal de dor ao cérebro. Um dos principais fatores que levam à doença é a perda de função do TRKA.
Além disso, a doença é autossômica recessiva, o que significa que a pessoa precisa herdar 2 cópias alteradas do gene, uma do pai e outra da mãe, que geralmente não apresentam sintomas, mas são portadores. Ou seja, o gene NTRK1, quando mutado, atrapalha o funcionamento da proteína TRKA, que é essencial para sentir dor e controlar o suor. Outro caso impressionante aconteceu na Irlanda. Um bebê de apenas 9 meses foi levado ao hospital com feridas graves na língua, nas mãos e nos pés, tudo causado por automutilação. Ele começou a se machucar aos 3 meses de idade, logo após o nascimento dos primeiros dentinhos. O menino não reagia a cortes, quedas e nem à vacina. Para protegê-lo, os médicos tomaram uma decisão difícil: extraíram seus dentes de leite. Então, a automutilação parou. Mais tarde, quando os dentes permanentes começaram a nascer, ele não voltou a se ferir. Mesmo sem sentir dor, ele parece ter aprendido que morder a si mesmo causa danos. Apesar de tudo, o menino cresceu com um desenvolvimento cognitivo normal e continua sendo acompanhado por dentistas e neurologistas. Agora, vamos ao quiz. Pergunta: qual das afirmações abaixo está incorreta sobre os conceitos de DNA, gene e alelo apresentados no vídeo? A resposta incorreta é C. Alelos são diferentes proteínas que determinam a cor dos olhos e outros traços. A alternativa C está incorreta porque alelos não são proteínas, são variantes de um mesmo gene que codificam diferentes versões de uma característica, como cor dos olhos. As proteínas são o produto da expressão dos genes e não os alelos em si. Pergunta: a osteogênese imperfeita é causada principalmente por A resposta certa é B. Mutações em genes relacionados ao colágeno tipo 1. A osteogênese imperfeita é uma doença genética hereditária, causada por mutações nos genes COL1A1 e COL1A2, que afetam a produção do colágeno tipo 1, proteína essencial para a estrutura dos ossos. Pergunta: qual é a principal relação entre a insensibilidade congênita à dor, ICD, e a odontologia segundo o vídeo? A resposta certa é D. A ausência de dor pode causar ferimentos orais graves, exigindo cuidados odontológicos. Crianças com ICD podem se automutilar ao morder a língua, justamente por não sentirem dor. Essas lesões orais graves exigem acompanhamento com dentistas, sendo essa a principal relação entre a odontologia e a ICD. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a entender como a genética pode influenciar a dor orofacial, desde pequenas variações que nos tornam mais sensíveis até síndromes raras que eliminam a dor por completo. Se você curtiu, compartilhe, se inscreva e continue assistindo com a gente a série sobre dor orofacial.